Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste povo. Pai santo e querido, eu louvo ao Senhor e engrandeço o teu santo nome, porque não tenho capacidade alguma de estar aqui, meu Pai, alguma. Então eu creio na tua graça, misericórdia. Então que o Senhor cresça e eu diminua. Que, Pai querido, meu eu não fale nada aqui. Que o Senhor feche a minha boca para o meu conhecimento. E que o Senhor abra a minha boca para que a tua palavra saia e essa igreja seja edificada para a tua glória e honra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana, eu estava, sábado, Rosa estava trazendo uma palavra lá em casa, na casa da minha mãe, num chá que a gente fez surpresa para minha esposa, né? E ali o Senhor voltou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra. E é uma palavra que o Senhor vinha falando comigo lá na igreja, sobre a questão de se humilhar diante da presença do Senhor. A questão de que, porque hoje eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas, eu tenho andado com algumas pessoas que se dizem cristãs, mas não têm humildade no seu coração, não reconhecem que nós somos salvos através de Jesus Cristo, e sem perceber, acham que é por mérito. Tem pessoas que acham que são cheias do Espírito Santo, porque oram demais ou porque jejuam demais. Na verdade, nós não somos cheios do Espírito Santo porque oramos demais ou jejuamos mais. Nós somos cheios do Espírito Santo pela misericórdia dele. E por isso nós oramos muito, nós jejuamos muito, nos humilhamos diante da presença dele, para mostrar que sem ele nós não conseguimos, que é dele. Por isso que nós nos humilhamos diante da presença do Senhor. É por isso que nós oramos. Não é mérito nosso, não é porque nós acordamos de madrugadas e oramos demais, mas sim porque ele ouve as nossas orações e tem misericórdia de nós. E quanto mais nós oramos, mais nos rendemos aos pés do Senhor, mais ele nos enche. Por quê? Porque ele vê a nossa necessidade. Tenho visto muitas pessoas se afastando de Deus, porque acharam que estavam num auge tão grande de santidade e começaram a se achar melhor que os outros. E isso me fez perceber, e o Senhor trabalhando isso no meu coração, para que isso nunca acontecesse na minha vida. E eu louvo ao Senhor, porque quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, antes de ir para o Rio, eu quero ter a certeza que o Senhor me aceita como seu servo. Porque eu não quero fazer isso como uma prática, como, já estava tudo certo, então não tem como voltar atrás. Não, eu quero que o Senhor fale comigo. E graças ao Senhor Jesus Cristo, Ele usou alguns servos de Deus lá da igreja para vir conversar comigo e dizer: olha, irmão, tinha momentos que eu queria só que o irmão falasse algo duro para mim, para eu sair da igreja. E por isso eu vinha falar com você. E justamente você fazia ao contrário. Mostrava que todos nós erramos com Deus e todos nós precisamos nos arrepender. E é isso a nossa vida com Cristo. E lendo essa passagem, era uma passagem que eu não conhecia muito bem, mas o Senhor foi me trazendo ensinamentos a respeito dessa passagem, que foi quando Salomão construiu o templo, naquela época, construiu o templo ao Senhor, dizendo: o Senhor vai morar aqui, o Senhor edificaria uma casa ao Senhor. Era um sonho do seu pai e ele não conseguiu, então o Senhor permitiu com que Salomão fizesse isso. E assim que ele termina de construir o templo, a palavra do Senhor nos mostra que ele fez uma oração intercessória,
pedindo a Deus misericórdia para aquele povo, pedindo a Deus que Deus perdoasse aquele povo toda vez que aquele povo errasse, toda vez que aquele povo precisasse de perdão do Senhor, que o Senhor não fechasse os olhos para aquele povo e o Senhor perdoasse. Então a palavra diz que logo depois disso, o fogo do Senhor desceu e consumiu o holocausto. E consumindo o holocausto, a palavra diz que toda a casa encheu da glória de Deus, a ponto de os sacerdotes não poderem entrar. E lendo essa passagem, o Senhor falando comigo, é tão maravilhoso quando nós nos enchemos de Deus, porque nós somos o templo do Espírito. Quando nós nos enchemos de Deus, não tem lugar para o nosso eu, não tem lugar para o nosso ego, não tem lugar para nos acharmos melhor do que algum irmão. Não tem lugar para nós nos acharmos alguma coisa, ou sentir falta de algo. Ele fica tão completo de Deus, nós não sentimos mais ausência de nada, não tem lugar mais para nada. Quando nós nos enchemos do Senhor Jesus Cristo, do poder dEle, não tem mais espaço para nada na nossa vida, não há mais saudade da vida lá atrás, passada, não há mais. E isso é maravilhoso. Então, lendo essa passagem, eu só consegui ver como Deus é maravilhoso conosco, como Ele nos ensina a ponto da nossa humildade diante do Senhor. E o Senhor me fez lembrar de duas passagens no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos capítulo 2, versículo 37. Antes de eu ler essa passagem, o contexto a igreja tinha acabado de ser cheia do Espírito Santo, orando, jejuando, juntos orando, sendo cheio do Espírito Santo. Então Pedro se levanta para pregar o Evangelho. E no versículo 37 de Atos 2 ele diz assim: e ouvindo eles isto, pungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E um pouquinho mais à frente, Pedro e João estão indo ao templo, e ao caminho do templo encontram um coxo. No capítulo 3, versículo 19, Pedro, e depois de ter curado aquele homem, aquelas pessoas se assustaram com aquilo. Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o que eu aprendi com essa passagem, juntando lá em 2 Crônicas? O Senhor falando com a igreja, que antes de tudo, antes que nós sejamos cheios do Espírito Santo, antes que nós venhamos começar a nossa caminhada, é necessário nos arrepender. É necessário termos consciência de quanto nós erramos com Deus. Porque é muito difícil alguém se arrepender de algo que ele não tenha consciência, algo de que ele não tenha noção. E por isso, Pedro, nas duas pregações, Pedro começa mostrando àquele povo que Jesus Cristo tinha vindo, ressuscitado, e eles tinham matado Jesus Cristo. Por mais que eles não compreendessem o que eles tinham feito, então Pedro diz para eles: o que vocês devem fazer? Primeiramente, se arrepender. Por muitos anos eu já dei esse testemunho aqui. Fui um crente desviado, dei trabalho demais para o nosso pastor. Por quê? Porque não me arrependia das coisas que eu fazia. E isso significa que nós temos pouco conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E à medida que nós vamos meditando na palavra, aprendendo com Cristo, nós começamos a ter noção do que Jesus Cristo nos livrou. De algo tão terrível que eu tenho certeza que ninguém quer experimentar. Eu costumo dizer lá na igreja que Deus nos livrou de algo mais terrível do que você tinha medo na sua infância. A gente tinha medo da nossa mãe brava, né? Agora a palavra de Deus diz que existiu um Deus irado e que Jesus Cristo nos livrou disso. Nos livrou de algo terrível que ia acontecer em nossas vidas. E tudo isso Jesus Cristo teve que passar por amor a nós. Então a nossa consciência tem que ser essa. Nós temos que compreender isso, irmãos. Senão vai passar ano após ano, e nós vamos continuar na mesma vida que nós estávamos. Assim, o pastor Alan disse aqui, no culto de domingo,
Não lembro agora se foi o pastor Alan, me perdoe se foi outro pastor. Mas que Deus nos chama para o ID. Não é para você estar no mesmo lugar que você estava antes. Não é para você permanecer com a mesma vida que estava antes. Não é. Não foi para isso que Ele chamou, e por isso que a palavra se chama conversão. Conversão é mudar o alvo. Porque o alvo que você estava indo estava te levando a um lugar que você com certeza não quer ir. E primeiramente você precisa se converter. E muitas das vezes nós temos que buscar ao Senhor muito para que nós venhamos entender o que nós temos errado. Porque há ainda hoje muitas pessoas dentro do corpo que ainda não se converteram. Pessoas que não abriram mão da sua própria vida para viver a vida de Cristo. Não esvaziaram-se de si mesmos para que o Espírito Santo preencha todo o vazio, todo o espaço. E aí você comece a viver o que Jesus Cristo espera que você viva. Então, a primeira coisa que eu trago para os irmãos aqui, uma palavra maravilhosa do Senhor. Se houver arrependimento, há perdão. Porque por muitas vezes eu ouvi de pessoas que o que eu deveria fazer era sair da igreja, porque eu vivi uma vida de pecado e para mim não havia mais perdão. E quantas vezes nós temos ouvido isso lá fora? Pessoas que estão no mundo porque ouviram de alguém dentro da igreja que não havia mais perdão para elas. Pessoas que se acham tão santas, mas que na verdade são tão vazias de Deus. Porque a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento. E diz que se nós nos arrependermos, há perdão para os nossos pecados. Há transformação. Como o pastor bem disse uma vez, que quando ele teve uma crise de fé, uma irmã disse para ele: e eu, pastor? E hoje eu posso dizer: e eu também, pastor. Será que esse ministério foi à toa? Eu olho para Deus e vejo a grandeza do Senhor Jesus Cristo na minha vida, porque mérito nenhum eu tenho para estar aqui. Hoje eu consigo entender quando Paulo diz que o Senhor veio para os pecadores, do qual ele era o pior. Porque eu olho para vocês e vejo, eu não consigo imaginar alguém que pecou mais que eu lá fora. E eu vejo a misericórdia de Deus agindo na minha vida. Isso é maravilhoso, é para mostrar que é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Isso é para nos mostrar que quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Senhor começa a habitar na nossa vida e faz coisas maravilhosas. O Senhor faz por nós algo que nós não teríamos como fazer. Há pouco tempo eu contava lá no meu trabalho, o pessoal, você falou: você veio para cá por quê mesmo? Eu falei: porque Deus mandou. Eu não sabia o que ia fazer, não sabia como iria ser. Mas um dia eu falei: Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu vivo. Então faz na minha vida o que o Senhor quiser. Os planos de Deus são muito melhores que o nosso, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. E eu fico muito feliz pela graça de Deus, por esse favor. E eu não quero que ninguém se engane em achar que não há perdão, que eu tenho muitos anos, eu tenho tantos anos e ainda Deus não fez nada na minha vida. Talvez você ainda não está no lugar que Ele queria que você estivesse. Talvez você ainda não se colocou na posição que Ele gostaria que você tivesse. E por isso que o Senhor nos chama nessa palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. A primeira coisa que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Primeiro nós temos que reconhecer que nós somos falhos. Por isso que Paulo diz à igreja aos Romanos, capítulo 3, 23. Eu sei que todos conhecem esse texto de cor. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus nós somos reconciliados. Então, irmãos, Cristo nos reconcilia com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos reconhecer que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos, porque nós somos seres humanos. Nós falhamos. Não adianta de nada você ficar ano após ano
pastor pregando, a igreja com essa mensagem maravilhosa, e você não reconhecer que precisa de mudança na sua vida, que precisa de transformação. Quando você reconhece isso, então você vai para o primeiro ponto dessa mensagem. Você se humilha diante da presença do Senhor. Você se humilha, você se rasga diante da presença do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Abra comigo a sua Bíblia. Perdão, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, no original, significa isso, humildes. Pessoas que se humilham, são humildes diante da presença do Senhor. Reconhecem que não têm, que necessitam do Espírito Santo. Necessitam do Espírito, que são pobres, que necessitam disso. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que nós estamos cheios de nós mesmos, que nós necessitamos dele. Nós necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas. E sendo cheios do Espírito Santo, que nós fazemos as obras do Senhor. É nos enchendo dele. Não adianta você querer fazer muitas coisas para o Senhor se você não busca o principal, que é o Espírito Santo. A igreja de Atos só começou a obra do Senhor depois que ela foi cheia do Espírito Santo. Então, bem-aventurado aquele que reconhece isso, que precisa do Espírito Santo. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você se humilha diante da presença do Senhor, pedindo a presença do Espírito Santo. Você ora sem cessar, você pede a Ele que você seja cheio do Espírito Santo. Porque não dá para fazer a obra do Senhor sem o Espírito Santo. Não dá para fazer a obra do Senhor sendo vazio. Porque assim como hoje, irmãos, é o Espírito Santo que fala em nosso lugar. É o Espírito Santo que nos conduz, nos dá ensinamentos. Eu nunca imaginei ser uma pessoa com paciência, porque eu nunca fui assim. E o Senhor tem me ensinado na obra dele, porque é o fruto do Espírito Santo. O Senhor tem me dado algo que eu nunca imaginei ter, irmãos. O fruto do Espírito Santo. Paciência, longanimidade, amor, mansidão, temperança. São coisas que só cheio do Espírito Santo você consegue ter. O amor pelas almas, o amor pelas vidas. Só cheio do Espírito Santo você consegue ter. Porque algo de nós mesmos nós não conseguimos perdoar com tanta facilidade. Esses dias, dando estudo lá na igreja, foi dado essa questão a respeito do perdão. E algumas pessoas acham que tem um limite para o perdão. Pior de tudo, que elas concordaram comigo que não há limite para o perdão. No final das contas, disseram o seguinte: só Deus mesmo. Eu falei, é Ele. Só cheios do Espírito Santo nós conseguiremos perdoar pessoas que nos fazem maldades. Aquele sequestrador, aquele estuprador, aquela pessoa que fez uma maldade, às vezes com alguém da sua família ou até com você. Na nossa natureza humana, nós não conseguimos perdoar algo assim. Só cheios do Espírito Santo, para nós fazermos a obra do Senhor. Como Estevão perdoou aquelas pessoas que estavam o matando. Se fosse nos dias de hoje, muita gente ia falar: Senhor, cuida dele, Senhor, ele está fazendo mal para mim, mata ele também. Cobra dele, Senhor, o que ele está fazendo comigo. Mas alguém cheio do Espírito Santo disse: Pai, perdoa, não vos impute esse pecado. Só alguém cheio do Espírito Santo para fazer isso, irmãos. Só alguém cheio do Espírito Santo para revidar com a outra face, para dar a outra face quando é agredido. Só alguém cheio do Espírito Santo para ter amor por aquelas almas que sempre estão te decepcionando. Só cheio do Espírito Santo, irmãos, nós conseguimos nos humilhar diante da presença do Senhor. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Se humilhe diante da presença do Senhor, Ele espera isso de nós. O Senhor nos mostrou que Ele veio para servir, e tem muita gente no corpo querendo ser servido. O Senhor nos mostrou que Ele veio, Ele foi o mestre, Ele serviu os seus discípulos, mostrando como que Ele deveria ser. E hoje nós, dentro do corpo de Cristo, muitas pessoas querem ser uma melhor que a outra. Não se humilham, não mostram que a glória é de Deus, querem status. Porque por muitos anos, irmãos, eu também quis isso.
Por muitos anos eu falava assim, um dia eu vou ser pastor, vou mandar assim igual o pastor Rafa, assim, sem falar bravo assim igual o pastor Rafa. E o dia que eu compreendi esse ministério, eu pedi ao Senhor, Senhor, tira isso da minha vida. Porque você serve de todo mundo. E aquelas pessoas que me magoam são as que mais precisam serem ajudadas. É árduo, irmãos, é trabalhoso. Só o Espírito Santo. E se nós não nos humilharmos diante da presença do Senhor, você não vai conseguir se humilhar diante de ninguém. Você não vai conseguir servir ninguém. E o Senhor nos chama, o Senhor chama a tua igreja para servir, para cuidar. E se você não faz o primeiro, você não consegue fazer nenhum dos outros. Então, no corpo de Cristo, a primeira coisa que devemos fazer é nos humilhar diante da presença do Senhor, para que Ele se engrandeça em nossas vidas, para que Ele seja grande. Quando nós nos humilhamos, as pessoas conseguem perceber que é Deus, que Ele é grande, que Ele, quando as pessoas verem como nós cantamos aqui no último culto, quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, porque as pessoas conseguem ver a obra redentora de Cristo em nossas vidas, nos humilhando, mostrando que nós somos pó, que nós não merecemos nada, que nós não somos melhores do que ninguém, só nos esvaziando de nós mesmos, somos cheios do Espírito Santo, e a partir daí é evidente a obra dele em nossas vidas. O segundo ponto, irmãos, é orando, que já está junto com o primeiro, mas o Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meus irmãos, hoje eu vejo tamanha dificuldade na oração, eu vejo como as pessoas estão frias na maneira de orar. Não digo aqui, amém, irmãos? Aqui não tem ninguém assim não, pela misericórdia do Senhor, creio que não. Mas como é difícil estar orando ao Senhor. Pessoas que reclamam quando a reunião é de oração, dizem, se eu soubesse eu não tinha nem vindo. Como as pessoas não querem orar ao Senhor, conversar com Deus, e depois querem ter intimidade. Como é que você tem intimidade com alguém que você não conversa? O Senhor nos espera, Ele espera isso de nós. O Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de uma vida de oração. O Senhor orava, e no último momento da sua morte, lá no Getsemane, Ele volta e vê os seus discípulos dormindo, aí acorda e vai orar, volta a ver eles dormindo de novo, né? E assim está a gente, com uma vida vazia de oração. Nós precisamos ter uma vida cheia de oração, irmãos. Eu digo isso a partir de mim. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais, porque nos humilhando diante da presença do Senhor, orando mais, o Senhor nos enche mais. O Senhor nos enche dia após dia. E isso é uma prática diária. Nós precisamos orar todos os dias. E o Senhor nos mostra como Ele opera milagres através da oração. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Versículo 10. Porque qualquer que pede recebe, e que busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai entre vós que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A gente começa esse texto e as pessoas acham que o Senhor está falando de bênçãos, né? De dar as coisas. E o Senhor encerra um texto de uma forma maravilhosa. Quanto mais o Senhor nos dará aquilo que é muito bom, que é o Espírito Santo. Se nós pedirmos, Ele nos dará. Então, se você vê na sua vida uma evidência que está faltando o Espírito Santo, seja em qualquer área da sua vida, peça que o Senhor Jesus Cristo vai te dar. Ele compara o Espírito Santo a algo muito bom que um pai está dando para o seu filho. Ele diz que quando o seu filho pede algo bom,
Ele não dá, um pai não dá algo ruim. Então, se um filho pedir o Espírito Santo, o Senhor com certeza vai dar. Com certeza vai te encher do Espírito Santo e você vai fazer obras maravilhosas, mostrando a glória de Deus. Vidas irão se converter através do teu testemunho. Você será uma bênção nas mãos do Senhor. E saiba de uma coisa, irmãos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas. Se você ama o Senhor e se você se coloca nessa posição de ser usado por Ele, até as coisas ruins que acontecem na sua vida contribuem para o seu bem. Contribuem para o seu bem. Não reclame, não murmure. Agradeça a Deus. Eu agradeço muito a Deus pelo ano que eu passei. E só Deus sabe quantas vezes eu chorei no meu chuveiro, porque eu morava dentro de um apartamento muito apertado. Eu não queria que ninguém me ouvisse chorando. Então eu ia para o chuveiro e chorava. Não dava certo, que a minha esposa disse que ela ouvia todas as vezes. Mas era o meu momento de chorar e dizer: Senhor, a luta está difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Para que o nome dele seja engrandecido. Hoje as pessoas no meu trabalho olham e falam para mim assim: nossa, você é um cara de muita fé, porque o que Deus está fazendo na sua vida. Eu falo: porque eu não sou um bom vendedor. Eu sou o corretor de imóveis. Eu fiquei 1 ano praticamente sem vender apartamento. E só esse ano, até metade do ano, eu já tinha vendido, se eu não me engano, 12. E até agora já está chegando às quase 20. Sou eu. Continuo o mesmo corretor de antes, irmãos. É graça, é Deus. É misericórdia dEle. Ele é maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Quando a gente se coloca na posição de servir ao Senhor, a gente não se preocupa mais com nada. Não se preocupa. Eu tive a ponto de perder o meu carro, eu não lembro se eu já contei isso aqui, 4 prestações atrasadas. Meu carro entrou em busca e apreensão. No mesmo dia que ele entrou em busca e apreensão, eu recebi uma oferta para pagar as prestações do carro. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é... Irmãos, se eu for para agradecer a Deus aqui por todas as coisas que Ele fez, como eu disse domingo de manhã, vocês vão ficar aí, a semana inteira me ouvindo, porque Deus, Ele é grande. Quando a gente se propõe a servir ao Senhor, a gente diz como o pastor Alan disse uma vez: se o Senhor um dia me perguntar, faltou alguma coisa? Eu não tenho como dizer que faltou, irmãos. Não, Senhor, nunca faltou. E nunca mais eu me senti sozinho na minha vida. Eu estava longe da minha família, longe de todos que eu amo, que é vocês, mas não estive longe do Senhor. Foi quando eu senti o Senhor mais perto de mim. Ele tem sido engrandecido todos os dias na minha casa, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos, por todos os testemunhos da igreja lá. Eu digo: Senhor, eu sou o menos capacitado de todos. O menos capacitado, irmãos. Porque todos aqui me conhecem, sabem como eu era bagunceiro, né? Sabem, só a misericórdia de Deus. Então, quando a gente se humilha, quando a gente pede ao Senhor a presença do Espírito Santo, sermos cheios, o Senhor nos enche do Espírito Santo dele, e Ele faz uma reviravolta na nossa vida, assim como Ele fez na vida de todos os apóstolos. Pescador, coletor de impostos, até perseguidor de crente, se tornar perseguido, fazer uma obra maravilhosa, não negarem Jesus Cristo até a morte, não terem dúvida que Jesus Cristo era Deus, porque se eles tivessem alguma dúvida, antes da tua morte, eles diziam: não, peraí que eu tenho dúvida, eu não sei se aquilo foi real mesmo, eu não tenho certeza. Se fosse uma mentira, ninguém teria morrido por amor a Cristo, ninguém teria morrido da maneira que morreram. Mas para mostrar que eles eram fiéis a esse Jesus Cristo maravilhoso, que não os deixou órfãos, enviou o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós para sempre, irmãos. Para sempre. Nunca mais você vai se sentir sozinho. Nunca mais você vai sentir aquele vazio no teu coração. Nunca mais você vai passar necessidade alguma. Necessidade que eu digo é você sentir falta. Porque quando vocês... Porque, irmãos, a luta é grande.
Eu contei aqui, a minha sogra nunca deixou faltar nada lá em casa. Eu digo que Deus permitiu a minha sogra ser a provisão da minha casa. Mas quando ela vinha para o Rio, a gente tinha vergonha de pedir dinheiro a ela. E chegou a faltar leite na minha casa para o meu filho. E o Senhor usar uma irmã no meio do culto para nos dar um valor de oferta que era o valor do leite. Nunca meu filho ficou sem tomar a mamadeira dele, a comida dele. Lembra que nós fizemos aqui, alguns irmãos, né, com orientação, nós fizemos, juntamos alimentos. Eu fiz bastante, irmãos, né, porque eu sou muito obediente à voz do Senhor. Deus é tão maravilhoso. Alguém me disse assim, mas e se Jesus voltar antes para você e você não tiver usado? Eu falei, algum propósito tem. Eu fiquei 1 ano usando esses alimentos que eu tinha feito a reserva, o estoque. Acabaram, mas graças a Deus não faltou nada. Deus é maravilhoso. Deus, Ele cuida da gente, a gente pode não entender na hora. Mas quando a gente se coloca na posição, quando a gente busca Ele e diz, Senhor, o Senhor toma o controle da minha vida. Ele cuida de verdade, irmãos. Aí a gente não precisa mais se preocupar com o que comer, com o que vestir. Não precisa mais se preocupar com nada disso. A gente só tem a adorar o Senhor, só tem a buscar cada dia mais e mais a face dEle. E aí Ele vai cuidando de todo o restante. Ele vai cuidando mesmo. E Ele cuida melhor do que a gente, pode ter certeza disso. O terceiro ponto, se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor, Senhor, eu quero ter a Tua presença real aqui junto comigo. Eu quero ter uma intimidade grande contigo. Eu quero Te conhecer no Teu íntimo. Eu quero buscar a Tua face. Eu quero Te conhecer intimamente. Qual foi a última vez que você quis ter essa intimidade com Deus? Qual foi a última vez que você reconheceu? Porque, irmãos, a gente está falando de uma obra maravilhosa, uma obra redentora. E quem não quer conhecer quem fez isso? Se alguém me salvasse de um afogamento ou de um prédio em chamas, eu iria querer conhecer essa pessoa, para que eu fosse grato a ela pelo que ela me fez. E se nós não queremos conhecer o Senhor, se não buscamos a face dEle, é porque não somos gratos pelo que Ele fez por nós. E qual é o seu nível de ingratidão com o Senhor? Qual é o seu nível de gratidão ao Senhor? Será que você é grato todos os dias? Porque, irmãos, quando nós temos consciência da salvação que foi em nossas vidas, do que Ele nos salvou, não tem como acordar nenhum dia sem ser grato a Ele. Ser grato pela maravilhosa obra que Ele fez em nossas vidas, por tudo que Ele passou para nos dar um presente, que foi a salvação, por tudo que Ele fez e Ele ainda faz em nossas vidas. Então, qual é o seu nível de gratidão ao Senhor? Quanto você tem buscado a face do Senhor? Você sabia que se você buscar, o Senhor se mostra a você? Principalmente através da sua palavra. Principalmente. Isaías 55:6 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com a metade do seu coração, é de todo o seu coração. Aí vai uma pergunta: será que você tem buscado ao Senhor de todo o coração? Ou será que você ainda sente saudade da vida que você vivia? Ou você ainda vive na prática de antes? Ou você ainda vive como nos filmes, que tudo dá certo, você não vê ninguém orando, ninguém buscando ao Senhor, ninguém tendo comunhão com Deus, mas no final dá tudo certo. Nós fomos tão doutrinados com filmes, novela não, eu não, mas alguns com novelas, com tantas séries, com tantas coisas, que nos fizeram a viver essa vida sem a caminhada com Cristo, sem intimidade, achando que tudo vai dar certo no final. E aí você diz que se converte ao Senhor e não tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra.
uma prática de jejum, de intimidade, procurando ao Senhor todos os dias, dizendo: Senhor, eu quero estar próximo de Ti todos os dias, porque a intimidade, irmãos, é algo que pode se perder. Eu conheço pessoas que dizem que tiveram muita intimidade com Deus há anos atrás e que hoje não conseguem ler a Bíblia, não conseguem orar, não conseguem ter essa intimidade novamente. É necessário todos os dias nós renovarmos essa intimidade, todos os dias orando ao Senhor, não uma oração morna, porque Deus está vivo. Muitas pessoas oram ao Senhor como se Ele estivesse morto, como se não estivesse nem ouvindo. Nós devemos orar ao Senhor com súplicas, todos os dias, clamando não apenas pela nossa vida, porque, irmãos, se nós tivermos a primeira oportunidade de perder a nossa salvação, nós iremos perder. Porque nós somos pessoas, sem Deus, nós somos terríveis. Mas com Deus, Ele sobressai em nossas vidas. E aí não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Porque todos os dias nós temos isso em nós. Então, qual é o nível de intimidade que você tem tido com o Senhor, que tem buscado a face dEle? Todos os dias? De vez em quando? Quase nunca? Eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas, por exemplo, hoje a igreja meio vazia, meio cheia também, né? Vamos dizer, metade da igreja. Porque eu sei como a criminalidade está aqui. Eu sei como está perigoso esse lugar. Mas eu tenho certeza que se todos nós clamarmos juntos ao Senhor, Ele tem poder para acabar com isso. E por causa disso você vai deixar de cultuar o Senhor? O meu maior medo é acontecer na vida dos irmãos o que estava acontecendo na minha. Quando eu deixei de congregar, que eu fui para o Espírito Santo e a gente acabou não tendo mais uma reunião lá. Eu comecei a ver a minha vida, porque essa comunhão é importante para a igreja. A comunhão em você se dizer: olha, eu estou precisando, me ajuda em oração também. Essa comunhão de estar um orando pelo outro, um cuidando da vida do outro, um exortando o outro. Isso é maravilhoso para o reino de Deus. Então eu comecei a clamar ao Senhor e pedir: Senhor, não permita que a minha vida caia dessa maneira. Não permita que eu me afaste do Senhor. Não permita que a minha família se afaste do Senhor. E por isso nós fomos correndo procurar um lugar para congregar. E não encontramos, irmãos. Não encontramos. Igreja que nós fomos não pregava o Evangelho. Pregava cura, pregava qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Vivia o culto inteiro fazendo outras coisas. E como eu senti saudade desse lugar. Como eu senti saudade. E Deus teve misericórdia de nossa vida. E enviou os irmãos para começar a congregar conosco. E a igreja foi crescendo, graças ao Senhor Jesus Cristo. Foi crescendo. Hoje nós podemos contar uns com os outros lá também. E apesar disso, irmãos, eu acabei esquecendo, né, eu trago um abraço da Igreja Bíblica Cristã da Serra. Os irmãos mandaram um abraço para vocês. Amaram a recepção de vocês. Sentiram o amor de Cristo aqui nessa igreja. Né? Isso é maravilhoso. Sentiram que estavam no corpo de Cristo, sim, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante para nossas vidas. Então, irmãos, essa questão de não congregar, até que ponto nós não devemos congregar? Até que ponto nós devemos temer as coisas desse mundo? Até que ponto, irmãos, nós vamos deixar de congregar porque nós estamos cansados? Até que ponto nós vamos deixar a nossa vida se esfriar sem nós percebermos, a ponto do Espírito Santo sair da nossa vida e aí já não percebemos mais? Até que ponto? Intimidade com Deus é fazer parte do corpo também, é estar no corpo, é estar congregando, é adorando ao Senhor todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se buscarmos a face do Senhor, o Senhor se mostra a nós. Quando eu comecei a orar, antigamente eu lia a Bíblia e não entendia nada. Quando eu comecei a orar ao Senhor, pedindo: Senhor, se revela a mim,
Eu quero ter esse conhecimento, eu quero ter essa intimidade que esses pregadores têm. Porque eles falam, eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender esse sacrifício que o Senhor fez. Se eu nem estava vivo, eu nem pedi isso. E através da palavra, o Senhor foi me trazendo à memória todas as pregações que eu ouvia. E o Senhor foi me explicando, olha, isso é por isso, isso é por isso. Porque quando a gente não dá lugar ao Senhor, quando a gente não tem um terreno fértil nos nossos corações, a palavra entra e sai. Assim como o pastor fez a oração aqui, que as pessoas têm que estar com o coração quebrantado para receber a palavra. Porque se nós estivermos cheios de nós mesmos, achando que nós temos anos congregando e por isso nós temos direito ao céu, nós temos direito à salvação, porque há anos eu estou nesse ministério e eu nunca abandonei o pastor, então eu também tenho direito à salvação. Enquanto nós acharmos isso, nós não seremos salvos, nós não teremos intimidade. A intimidade com Deus é algo independente, é algo entre eu e você, é você com Deus. Não tem como o pastor ter intimidade por mim. Pode acontecer aqui de só o pastor ser salvo, se nós não buscarmos ao Senhor. Ou nós sermos salvos e ele não, se ele um dia se abandonar ao Senhor. A salvação é individual, mas precisamos fazer parte do corpo, para que juntos venhamos estar cuidando uns dos outros. Então por isso é importante congregar. E dia após dia, irmãos, eu tenho visto isso, que a gente consegue conhecer mais a Jesus quando nós estamos congregando. Porque o amor entre os irmãos, aquele irmão difícil de se lidar, o Senhor vai se mostrando que você tem que ter amor com ele. O Senhor vai se mostrando na figura das pessoas que são necessitadas, que são doentes, que estão precisando de Cristo. E você consegue conhecer melhor Jesus Cristo quando você congrega. Você consegue conhecer melhor a Jesus Cristo porque você consegue amar o teu irmão, cuidar dele. Então é muito importante. Quer conhecer Jesus Cristo? Tenha intimidade com ele, faça parte do corpo. Faça parte do corpo. Olhe para o teu irmão, porque Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se você olhar para o teu irmão, você tem que ver Jesus Cristo. Você vai ver Jesus Cristo, porque você vê a obra que o Senhor tem feito na vida dele, e você tem se alegrado com isso. E assim o Senhor vai fazendo a obra na sua vida também, vai te ensinando coisas maravilhosas. Então a intimidade é uma busca para ver a face do Senhor, para se aproximar do Senhor, é necessário uma busca diária. Quarto ponto, se nós nos convertermos aos caminhos do Senhor. Porque não adianta você buscar tudo isso com a motivação errada. Não adianta você querer ter intimidade com o Senhor. Assim como Pedro foi impor as mãos, eu não lembro agora se foi Pedro, pastor, se não for o Senhor me corrige. E aquele lugar foi cheio do Espírito Santo. Então o mágico naquele lugar, está em Atos 10, 11. O mágico queria ser cheio também, queria ter o Espírito Santo, então pede a ele, quanto que eu preciso pagar? Eu quero pagar para ter isso também. Então quanto você quer ter intimidade com o Senhor? Para que você quer ter intimidade com o Senhor? Para você ser o melhor? Para você ser o maior? Para que você quer conhecer a Jesus? Porque você pensa só em você? Qual é a sua motivação? Ou porque você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador? Ou porque você reconhece que tudo que Ele fez foi por amor a mim e a você? Você reconhece que você precisa ter intimidade com Ele, porque você é grato por tudo que Ele fez em sua vida. Porque você quer ter intimidade com a pessoa que mais te amou nesse mundo. Qual é a motivação de você estar aqui? Qual é a motivação de tudo que você faz? Será que você se converteu a Cristo? Ou você se converteu a uma religião? Porque um religioso, quando vier a adversidade, ele não vai aguentar. Quando vier os momentos difíceis, ele não vai aguentar. Então tudo isso que nós falamos aqui, de nos humilharmos, de buscarmos ao Senhor, tem que ser com a motivação correta.
para que o nome dele seja engrandecido, para que a ele seja dado toda a glória, para que o Senhor faça a obra dele na nossa vida e todos possam ver que ele é grande, que ele é maravilhoso, e assim ele possa salvar essa pessoa também. Era assim que acontecia com a igreja de Atos. Eles começavam a testemunhar de tudo que Jesus Cristo tinha feito e de como Jesus Cristo tinha mudado a vida deles. E assim as pessoas iriam se convertendo através do testemunho da glória de Deus, do testemunho que Jesus Cristo era o Senhor, que Ele era quem Ele dizia ser, que Ele era Deus. Foi através disso que houve aquela mudança, as pessoas começaram a se converter, porque o intuito da igreja era que o nome do Senhor seja glorificado. E muitas pessoas, e nós temos tentado tirar essa glória e trazer para nós. E muitas das vezes sem perceber. No outro dia dizendo, nossa, a pregação que eu preguei foi maravilhosa, né? Eu nem consigo ouvir minha pregação, irmãos, porque eu fico vendo os pregadores dessa igreja. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Porque eu sou tão pequeno. Porque o Senhor tem que ser engrandecido, irmãos. Quando alguém me diz, olha, eu vi a tua pregação, foi uma benção. Eu falo, irmãos, foi eu não, foi Jesus. Porque eu não tinha nada de bom para te oferecer. Nós não temos, irmãos. Por isso que, quando algum irmão diz, fulano é bom demais, eu falo, bom, é só Jesus, irmão. Mas ele é bom porque Jesus está nele. Ele é bom porque Jesus está nele. Porque não tem como nós sermos pessoas boas com a nossa natureza e com o mundo se inclinando, tentando nos conduzir a uma frieza espiritual, a uma falta de fé. Como eu já mencionei lá na igreja, por exemplo, eu fui a favor da pena de morte para pessoas com crimes hediondos. Pessoa que fez uma crueldade muito grande. E através da palavra eu falei, Senhor, como eu tenho uma falta de amor. Porque a palavra diz que houve um homem lá na cruz, que pelo menos a minha Bíblia não diz que ele era ladrão, diz que ele era um malfeitor. E eu não sei qual é o que ele tinha feito. Eu não sei. E isso para mim já basta, para eu não condenar ninguém. Para eu aprender com Cristo, que até aquele homem na cruz foi salvo. Quem eu sou para achar que eu mereço ter vida e alguém merece morrer? Quem sou eu para achar que eu tenho uma segunda chance com Deus, mas alguém tem que ter uma prisão perpétua? Achando que o pecado dele é maior que o meu. Cristo pode transformar a sua vida, mas também de alguém que fez um crime terrível. Você sabia disso? O mundo acha que não tem mais jeito, mas a palavra diz que Jesus Cristo muda todas as pessoas. Ele tem poder para transformar. Ele transformou um camarada, perdão pela palavra, vou falar logo, Paulo, um perseguidor, alguém que matava. Irmãos, pensa, alguém entra aqui e mata um irmão nosso. E depois esse mesmo rapaz vem aqui pregar o evangelho para a gente. Pensa nisso. Só Jesus Cristo para fazer algum irmão perdoar ele, por ter matado alguém que vocês tanto amavam. Só Jesus Cristo. O mundo diz que ele precisa ser preso o resto da vida. Mas Jesus Cristo diz que há salvação para ele e que esse homem pode ser um grande ganhador de almas. Basta a igreja clamar. Basta a igreja clamar. E a igreja hoje não tem buscado isso. Não tem buscado pelas almas perdidas, por aquelas que a gente acha que estão muito perdidas. Porque é muito fácil eu evangelizar alguém que nunca ouviu falar de Cristo, mas também é um trabalhador. Agora é muito difícil, irmãos, eu digo por mim mesmo, eu ir pregar para um traficante. Irmãos, eu reconheço que é muito difícil para mim. E eu peço ao Senhor todos os dias que Ele me dê esse amor. É muito fácil pregar. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo pelos projetos que tem nessa igreja. Por exemplo, com um morador de rua. Eu já contei o testemunho aqui, para a glória de Deus, tem um morador de rua, que ex-morador de rua, hoje está com toda a sua família congregando com a gente lá, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque eu tive amor por essa pessoa? Não. Foi um irmão lá da nossa igreja, que foi lá e chamou os moradores de rua para cultuar com a gente.
Ele teve mais amor que eu. E Ele me ensinou a amar também. Então todos os dias nós aprendemos com os nossos irmãos que são Cristo na nossa vida, que nos dão testemunho da glória de Deus todos os dias. E por isso nós precisamos nos arrepender das nossas práticas, porque tem muita coisa que eu precisei sair daqui, ir lá para o Espírito Santo, começar a cuidar da igreja lá, que eu percebi que eu estava errado em muita coisa na minha vida. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor por todas elas, porque se eu não me arrependesse, por mais que eu estaria pastoreando a igreja lá, eles poderiam até ser salvos, mas eu iria para a condenação eterna, se eu não me arrependesse de tudo que eu estava fazendo, de tudo que eu estava pensando, pela falta de amor e a falta de fé principalmente que eu estava. Hoje eu consigo ver a glória de Deus. Irmãos têm orado por tantas coisas e tem acontecido. O Senhor tem cuidado dessa igreja de uma maneira grandiosa. Quem imaginava, irmãos, quando eu falo lá fora, que essa aqui é uma igreja de bairro, porque todo mundo imagina aqui uma principal no centro de São Gonçalo, uma igreja enorme, toda linda. E eu falo, não, irmãos, era uma igreja de bairro. Os irmãos que congregavam lá, todos eram do mesmo bairro. O mais longe era Mirambi. E hoje, para a glória de Deus, esse evangelho tem chegado a todo o país, até fora do país. Quem pode fazer isso? Você acha que o pastor Alan tem esse poder? Ele é grande desse jeito? É Deus, irmãos. É a obra dele. E quando nós nos colocamos na posição, quando nós nos arrependemos das coisas que nós temos feito de errado, e entregamos a glória ao Senhor, Ele faz milagres e maravilhas em nossas vidas. E hoje eu consigo compreender quando o Senhor diz, obras maiores nós faríamos, porque Ele teve pouco tempo de ministério. Nós temos aí alguns anos ainda, até que o Senhor volte. Então faça a tua parte. Se arrependa amargamente, se arrependa mesmo de muita coisa que você tem feito de errado, ou que você deixou de fazer certo. Pelos anos que você tem deixado de pregar o Evangelho, seja para o teu vizinho, pelos anos que você não tem se arrependido das novelas que você tem assistido, pelos anos que você não se arrepende do seu fracasso com a sua vida espiritual, que você não se arrepende de não orar mais, você não se arrepende de não ler mais a Bíblia, você continua dia após dia sem ler a palavra, sem orar, sem pregar o Evangelho, sem dar testemunho da glória de Deus, porque nós somos chamados a dar testemunho para a glória de Deus. Então, se você não se arrepende da vida que você vive, eu digo isso para mim também, irmãos, se a gente não se arrepender pelas coisas que deixamos de fazer também, não há salvação. Se não há arrependimento, não há salvação. Pode até achar que há, mas a palavra nos mostra que sem arrependimento não há salvação. Mas Deus é misericordioso, Ele é poderoso. E em 2 Coríntios Ele nos deixa uma palavra maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo, que te reconciliou com Ele, trouxe salvação para a tua casa.
Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pegou pessoas que não tinham mérito nenhum, que não mereciam nada na sua vida, que mereciam a condenação eterna. Ele falou: não, esses são meus, esses vão morar comigo eternamente, esses vão ter intimidade comigo. Ele trouxe a salvação não apenas para você, mas para toda a sua família, para as pessoas que você ama. Esse Cristo é maravilhoso. Estava tudo perdido para nós, irmãos, mas Jesus Cristo mostrou que o amor de Deus é incomparável em nossas vidas, nos trouxe a reconciliação. E por mais que dentro de você alguém diga que já passou o tempo, que você está muitos anos na igreja e você não tem feito nada, que às vezes o propósito de Deus na sua vida já apagou, já acabou. Irmãos, o propósito de Deus na nossa vida continua enquanto nós estivermos aqui. E todos os dias o Senhor nos permite uma chance de um recomeço. E quando nós estamos em Cristo, todo o nosso passado foi apagado. Então você que acha que não está em Cristo mais, tem a oportunidade hoje de se reconciliar com Ele, de abrir mão da sua vida para viver a vida com Cristo. E eu sou testemunho, irmãos, que é muito melhor do que viver a sua própria vida. É muito melhor, tem muito mais prazer, tem algo maravilhoso nos esperando, que é quando nós poderemos ver a glória de Deus totalmente, o Senhor se manifestando totalmente em nossas vidas. Não perca isso por coisas momentâneas, por no máximo 100 anos, se você pode passar a sua eternidade inteira com Cristo. Então não importa se você tem 15, 60, 40 anos, o que importa é o que você toma de decisão na sua vida hoje. Se você vai permanecer da maneira que você está, ou se você vai se colocar na posição que Cristo quer que você esteja. Que a Ele seja dada toda a glória. Amém? Louvado seja o Senhor.